Oi gente, tudo bem? Eu tava aqui lendo a Bíblia, eu falei, ai, que mensagem legal, vou compartilhar essa mensagem, porque falou comigo, eu tenho certeza que também vai falar com outras pessoas. Uma mensagem encorajadora, de perseverança, de esperança. Então eu falei, pô, vou compartilhar essa mensagem, eu espero que vocês gostem. Então, eu estou lendo aqui Josué, e eu também vou falar um pouco de Moisés. Então, só para situar vocês, para quem não conhece, Moisés foi um homem escolhido por Deus para tirar o povo de Deus do Egito, que estava lá como escravo. Então, Deus escolheu Moisés, Deus auxiliou Moisés, ajudou Moisés, e Moisés tirou o povo de Deus do Egito como escravo. Josué foi o sucessor de Moisés. Ele, depois que Moisés morreu, ficou ali para continuar auxiliando o povo. Então Deus, através de Josué, continuava auxiliando o povo que ele tirou do Egito e que aí iam conquistar a terra prometida, né? Que era a terra que Deus já tinha prometido quando Moisés tirou o povo lá do Egito. E aí tá escrito assim, ó, aqui em Josué 8, Deus dá uma promessa para Josué e ele fala assim: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Ai era a cidade com a qual eles iam guerrear. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Então aqui Deus já decretou, ele já entregou. Ele deu a promessa e ele já fala que a promessa foi entregue. Ela ainda não aconteceu, mas Josué sabe quem é o Deus que ele serve. Josué viu muitos sinais e maravilhas, né? Enquanto ele estava caminhando pelo deserto para conquistar essa terra. E ele sabe que ele vai ser vencedor. E aí, no versículo 18, no mesmo capítulo, Deus fala assim: então disse o Senhor a Josué: estende a lança que você tem na mão, na direção de Ai, da cidade, pois nas suas mãos entregarei a cidade. E Josué estendeu a lança. O que Josué faz aqui? Josué obedece uma ordem de Deus. Mesmo já com a promessa feita, Deus pede para que ele faça algo em meio àquilo. Então, às vezes a gente está em alguma situação difícil, no casamento, com os filhos, na área financeira, e Deus pede algo de nós. E muitas vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer de correto, ou que mudança a gente tem que fazer. Ou mesmo que a gente não saiba, você pode orar para Deus. Mas quando a gente sabe, a gente só tem que obedecer. Quando a gente obedece, olha só o que fala aqui no versículo 26. Pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Josué se manteve na posição que Deus pediu para ele. Então Josué não abandonou Deus. Josué não brigou com Deus. Josué só ouviu e obedeceu o que Deus pediu. E Deus cumpriu a promessa que havia feito para Josué. Quantas vezes, né, a gente tem já uma promessa de Deus, a gente tá ali, ai, mas cadê Senhor, cadê Senhor? E às vezes falta só um detalhezinho, às vezes falta só você estender a lança, às vezes falta só você se manter com a lança estendida, porque muitas vezes a gente dá um passo de fé, a gente obedece, a gente tenta, mas aí parece que as coisas, não sei, tá demorando muito, tá demorando demais, e agora? E agora? Mantenha a sua lança estendida, não recua, não desiste, mantenha a lança estendida. E aí, olha só, isso acontece também com Moisés, eu vou ler para vocês. Em Êxodo 17, do versículo 8 ao 13. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, olha só, Moisés ainda estava vivo aqui: escolha alguns dos nossos homens e lutem contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés era a voz de Deus, então se Moisés falava, as pessoas obedeciam, porque era Moisés que falava diretamente com Deus, e as ordens vinham direto de Deus, então as pessoas obedeciam, porque era Deus falando através de Moisés. Então, Arão é o irmão de Moisés, e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam.
Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. E aí às vezes tá tão difícil, né? A gente tá ali com a mão erguida, com a lança estendida, mas os nossos braços já estão ficando fracos de tanto esperar, de tanto lutar. E aí Deus coloca no nosso caminho pessoas que vão nos auxiliar. Olha a importância da gente ter relacionamento com as outras pessoas, a importância da gente aceitar a ajuda de outras pessoas. Às vezes você está cansado, mas você não está ouvindo seu amigo que está te dando um conselho importante. Vamos abrir os ouvidos para os conselhos bons que a gente recebe dos nossos irmãos. Às vezes a pessoa fala que você fala assim, de jeito nenhum. Às vezes a gente escuta uma pregação, né? O pastor fala uma coisa, a gente fala, mas deve ser outra pessoa, eu que não sou. E às vezes falta a gente ouvir esse conselho, a gente ter um auxílio, a gente ter uma ajuda. E Deus é tão perfeito que Ele coloca essas pessoas perto da gente. Nem que seja para essa pessoa te carregar no colo, né? Assim como os amigos do coxo o desceram do teto para que Deus pudesse curá-lo. Ele não conseguia chegar até Jesus na época, mas os amigos o levaram lá. Então Deus coloca auxiliadores ao nosso lado, para que a gente consiga enfrentar as nossas batalhas, para que a gente tenha mais ferramentas, mais armas para enfrentar as nossas batalhas. O que às vezes falta é a gente se deixar ser ajudado. Então Moisés, se ele não tivesse com mais duas pessoas ali, ele não ia conseguir manter os braços estendidos. E às vezes a gente tá ali no maior sufoco, né? Meu Deus, que sufoco! E você só precisa de uma mão para manter a sua mão estendida. E parece tão simples, mas para algumas pessoas é muito difícil. Eu sei, porque para mim é muito difícil pedir ajuda. Eu não sou uma pessoa que fica pedindo ajuda, mas eu sei a importância e Deus tem me ensinado. Deus tem trabalhado comigo isso. Deus tem trabalhado comigo muitas coisas. A não desistir, porque a gente tem a tendência de quando as coisas começam a ficar difíceis, a gente desiste, a gente recua, a gente abaixa a lança facilmente, a gente abaixa os nossos braços facilmente. No primeiro obstáculo, no primeiro desafio, a gente, não, é melhor não, não vai dar. Insista, persista, a sua esperança é o Senhor. Deus fala que nós seremos mais do que vencedores nas nossas batalhas, que nós teremos aflições, mas nós seremos mais do que vencedores. Então tá faltando aí um pouco de perseverança, de ânimo, né? A gente tem que usar essas armas para a gente conseguir vencer as nossas guerras. E se você não está conseguindo sozinho, peça para Deus colocar auxiliadores ao seu lado, levantar pessoas que vão poder te ajudar nessa batalha, enfim, o que você estiver passando. Eu tô aqui longe da minha família, às vezes eu queria muito o colo da minha mãe. Eu ligo para minha mãe, seguinte. Então a gente dá um jeito da gente ter as pessoas assim, sabe? Perto da gente, para que a gente possa vencer essas lutas, essas batalhas, para que a gente tenha outras ideias, para que a gente consiga outras estratégias. Deus faz isso por nós. Deus está conosco o tempo todo. Deus fala infinitas vezes aqui na Bíblia que Ele não nos desampara, que Ele não nos abandona. Ele manda que nós sejamos fortes e corajosos e que a gente saiba que Deus que a gente está servindo confia e vai. E aí Deus falou muito forte comigo nessa palavra. Eu falei, acho que eu vou compartilhar. Eu nunca falei assim, né, das coisas que Deus fala comigo quando eu leio a Bíblia, mas eu falei, eu vou gravar. Se vocês gostaram, deixem seu like, escrevam, grava mais, fala mais, a gente gostou. Eu tô adorando ler a Bíblia porque Deus tem falado muito comigo em muitos sentidos, né? E eu quero gravar um próximo vídeo para falar também da minha conversão, como que foi que eu cheguei na igreja, como eu conheci a igreja, como que tá o meu relacionamento hoje com Deus, depois que eu vim pra cá e depois do diagnóstico da Laura, enfim. Depois de
tantas coisas, né? Eu quero muito poder dividir isso com vocês, porque eu acho que vai poder ajudar e edificar muitas vidas. Então eu espero que vocês tenham gostado. Então foi o livro de Josué 8 e de Êxodos 17. Se vocês quiserem ler, se vocês quiserem acompanhar essa história, são duas histórias lindas. Aliás, é uma continuação, né? O que Moisés começa, Josué termina. É uma história muito bonita. E é a história que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer nos tirar do cativeiro. Deus quer nos tirar da escravidão e nos levar para a terra prometida. Deus prometeu que nós viveríamos aqui em abundância, né? E às vezes falta só a gente obedecer, só a gente ficar na posição, só a gente manter a lança estendida, as mãos erguidas. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Um beijo, um beijo, um beijo. Até a próxima.